Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de novembro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2472, tem 5 páginas, 47 elogias e 12 máximos. Agora, o tema é parapsiquismo ginossomático. A especialidade é parapercepciologia. Quem redigiu o verbete se dedicou muito ao trabalho é a professora Patrícia, que está aí com uma comitiva hoje. Definição. O parapsiquismo ginossomático é a faculdade parapsíquica avançada, vivenciada pela mulher mental somática, capaz de auxiliar na superação de dificuldades e desafios das pressões sociais holossomáticas inerentes ao soma feminino, priorizando a interassistencialidade. As pesquisas sobre o parapsiquismo ginossomático, o conteúdo dos fenômenos, a gestação consciencial, o autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas, as múltiplas inteligências da mulher parapsíquica, a vivência do paradigma consciencial, a aplicação teática da inteligência evolutiva, a superação da competição feminina, a eliminação da inveja feminina, o domínio dos desafios somáticos, a suplantação da pressão da socin patológica repressora. O parapsiquismo intelectual da mulher mental somática, o autoparapsiquismo feminino, a fixação do parapsiquismo no ginossoma, os bastidores do parapsiquismo, a aplicação inteligente do laringo-chakra na evitação da ansiedade de comunicar para fatos e para fenômenos em relação às pessoas, ambientes e oportunidades. Os hábitos parapsíquicos, a rotina útil de viver multidimensionalmente, a supressão dos assédios interconscienciais, as pararrealidades, o paravisual feminino das amparadoras e serenonas. Agora nós temos aí na argumentologia o tópico da taxologia, com 3 tipos femininos em ordem crescente, quanto à interassistencialidade e holomaturidade da paraperceptibilidade feminina. As pitonisas, as mulheres médiums, conscienciólogas parapsíquicas. E depois tem o tópico das amparadoras, com 7 personalidades amparadoras, com visual feminino, exemplaristas do parapsiquismo. A aragonesa, chinesinha, Eliotes, monja, Rosa dos Ventos, Rose Garden e veronesa. Agora, na remissologia, nós temos aí dos 15 verbetes, destacamos 5. Agudização do autoparapsiquismo, antimaternidade sadia, autoridade feminina cosmoética, para-realidade conscienciológica e perfil parapsíquico. Frase enfática. A vivência do parapsiquismo ginossomático sobrepaira o gênero somático por meio da postura anticonflitiva e interassistencial ante os idiotismos misóginos seculares impostos à mulher. Você ainda se considera vítima das questões somáticas ou já utiliza o próprio gênero de modo inteligente, assumindo a real identidade parapsíquica? Desde quando? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 2 itens aí para a pessoa ver com calma. Agora, nós temos aí, na mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Gênero, lucidez, exemplarismo, inteligência, paravivência. Ginoectoplasmia, comunicabilidade, holomaturidade, sensitividade, personalidade. Intelectualidade, interassistencialidade, feminilidade, ginopensenidade, ginossomatologia. Epicentologia, evoluciologia, atributologia, parafenomenologia e parapercepciologia. Agora, eu chamo a atenção que hoje nós temos aí, no verbete do dicionário, como nexologia. Tanto a premissa quanto o complemento, vale a pena ver que são 2 listagens para a pessoa entender uma coisa e outra.
Isso aí foi pedido desde ontem. Hoje de manhã nós já debatemos esse verbete aí na mini tertúlia e agora para vocês também examinar. A propósito, sobre isso aí, me pediram também para falar com vocês sobre uma recomendação que o transmentor me falou, e é para eu repetir para vocês. O caso é o seguinte: dê soma. O mais inteligente é seguir a recomendação do evoluciólogo transmentor. 2 pontos. Conduza a sua vida humana e trabalhe a sua programação existencial com automotivação, sempre pensando como será agradável a sua segunda dessoma depois do dever cumprido. Dever cumprido. Tá certo? Quer dizer, o seu cumprido dever cumprido. É isso? Agora aqui, as questões. Desconfie que a minha avó, falecida há 11 anos, é minha amparadora. Em uma dinâmica do CAEC, 2 pessoas relataram por meio da clarividência terem visto ela ao meu lado. Ontem, antes de dormir, trabalhei energia e evoquei a sua presença. Imediatamente tomei banho de energia, sentindo grande bem-estar. Pode-se dizer que, na maior parte dos casos, os amparadores são nossos ex-parentes? Não. Isso é exceção. Abra o olho. O toque necessariamente tem suas bases fundamentais na insegurança, sendo assim sua cura no processo da calma interna e autoconfiança, sempre ajuda, né? Não há dúvida que isso aí vai ajudar bem. Agora, tem muita coisa de toque que você tem que perguntar para a pessoa se ela sofre com aquilo, porque às vezes ela é super organizada, o povo pensa que ela é toque. Às vezes acontece isso comigo. Se acontece comigo, deve acontecer com muita gente por aí afora. No verbete do DAC, qual o principal link que devemos ter para manter contato com comunex evoluídas e com nossa paraprocedência? Nosso nível de cosmoética, nosso nível interassistencial, nossa intencionalidade usual, é isso aí. Agora, o processo todo é ver a cosmoeticidade aplicada à interassistência com prioridade em favor cosmoético das pessoas. Isso é que é o mais importante. Como entrar em contato com as zoocomunex com para-subhumanos? Item 10 da parataxologia. Existe alguma específica para cada para-espécie? Isso aí eu já não sabe. O melhor é o doutor aí deixar para quando você dessomar, para você ver de perto. De qualquer maneira, eu te lembro, isso existe. Agora, a verbetógrafa. Enfatologia, página 1, final da 2ª linha. Poderia ampliar as múltiplas inteligências da mulher parapsíquica? As múltiplas inteligências da mulher parapsíquica. A mulher, de forma geral, ela já tem várias inteligências desenvolvidas, né? O processo mesmo da atenção dividida, as multitarefas que ela acaba fazendo. Então, imagina isso com o processo parapsiquismo. Além dela estar fazendo as tarefas delas diárias, ela também pode estar percebendo algum acoplamento, mexendo com o processo de interassistência, exteriorizando energia. Então, a ideia da mulher parapsíquica é tirar proveito das inteligências já inerentes à própria feminilidade e ampliar com o parapsiquismo. A verbetógrafa. Quais são as 2 dicas otimizadoras para a superação da competição feminina, bem como a eliminação da inveja feminina? Está na Fatologia, página 1, 4ª linha. O principal fator é o processo da autoconfiança. Então, o que leva a essas 2 questões, tanto da inveja, é a condição da insegurança pessoal. Então, a pessoa, por algum motivo, a cobrança da própria sociedade, ela vai ficando insegura e ela começa a se comparar. Então, a mulher parapsíquica, ela começa, a partir da autorreflexão, esse é um outro ponto, a melhorar o processo de segurança dela íntima, para que ela possa confiar nela mesma, nas suas inteligências, nas suas realizações. E aí perde totalmente, vamos dizer assim, o foco no outro, ou desse processo de inveja. Agora, na parafatologia, página 2, 2ª linha, poderia falar mais sobre a fixação do parapsiquismo no ginossoma? Essa condição da fixação do parapsiquismo,
no processo do ginossoma vem com a condição da dedicação, da experiência. Então, ajuda muito tanto o processo do voluntariado. No meu caso, o que foi um divisor de águas foi o processo da docência conscienciológica. Com isso, com essa experiência, a gente vai fixando um parapsiquismo sadio e tirando proveito também do processo do ginossoma. Tecnologia, página 2, primeira linha. De que modo funciona a técnica da exaustividade interassistencial? Tem a ver com isso que eu falei também. A técnica da exaustividade significa você esgotar ao máximo, ir até as últimas consequências do processo da interassistencialidade. Então, é pensar no outro. A hora que a pessoa começa a desenvolver tanto o voluntariado, o parapsiquismo, a TENEPS, a condição da docência, ela tenta ampliar todas as suas experiências ou vivências do ponto de vista interassistencial. Então, o processo de compreensão também, se colocando no lugar do assistido e do outro. Então, assim, tudo que tiver de técnica para que ela possa pensar no processo da interassistência vai ampliar o parapsiquismo da pessoa também. Eu quero dizer para vocês que o jornal aqui, o principal jornal aqui de Foz do Iguaçu, a Gazetinha, a Gazeta, hoje ela traz uma reportagem, uma entrevista do Jackson Lima com a nossa professora Nara, que ela fala sobre o novo livro dela, é uma página inteira até com ilustração. Vale a pena ver o jornal de hoje, a Gazeta do Iguaçu, tá certo? É muito interessante os dados do livro, que diz respeito a Foz do Iguaçu, com tudo que tem aqui, e do ponto de vista sociológico, que é a especialidade da Nara. Vale a pena ver. Agora, Arlindo, eu entrego aí a nossa professora Patrícia. Cuidado que ela está com a comitiva aí hoje. Patrícia, na parafatologia, terceira linha, aplicação e inteligência do laringochakra na evitação de ansiedade, de comunicar para fatos e para fenômenos em relação às pessoas, ambientes e oportunidades. Bom, a mulher, ela tem, por si só, já um laringochakra, a tendência é essa, mais desenvolvido, né? Então, com isso, devido a um processo de ansiosismo, também de insegurança ou de até imaturidade, a hora que ela tem um fenômeno, a hora que ela tem uma vivência parapsíquica, ela gosta de sair contando para todo mundo. Então, a ideia é utilizar, sair dessa condição imatura e aplicar de modo inteligente, avaliando se é a melhor maneira, o melhor momento para sair comunicando aquilo. Muitas vezes, você tem uma informação parapsíquica sobre uma pessoa e aquilo é realmente para você ficar atento e não falar nada. Então, a ideia é essa, é a pessoa ter ali o fenômeno e utilizar de forma inteligente a oportunidade, a situação que está sendo ali desencadeada por aquele fenômeno. Toda vez que a pessoa ela tem um fenômeno, ou ela tem um parapsiquismo, vale a pena avaliar o conteúdo, o porquê daquele fenômeno, e não só a condição da pessoa utilizar de histrionismo, ou para sair contando, para uma autoafirmação, ou também um processo, vamos dizer assim, de ganhar confiabilidade do outro. E na fatologia, página 1, a quarta linha de baixo para cima, a lucidez diante do mundo das aparências. Eu tenho um estudo também que fala sobre as ilusões conscienciais. E no mundo feminino, né, na própria Socin, há uma coerção bastante grande para que se valorize o processo das aparências, né? Então, hoje é exigido muito da mulher uma autoimagem de uma plástica perfeita, e também assim de mostrar aquilo que ela é, né, e tudo mais. Então, ela começar a ter lucidez em relação a esse mundo de aparências, porque senão ela começa a ficar ainda mais insegura. É quase impossível você atender, na verdade, as questões que são requisitadas pela própria sociedade intrafísica. Então, essa lucidez, essa tranquilidade íntima para lidar com essas situações
isso é desenvolvido com o parapsiquismo também. Então, obrigado. Obrigada. Patrícia, na terceira linha, de baixo para cima da página 1, na fatologia, o ato de superar a baixa autoestima intelectual feminina. Poderia falar mais sobre esse assunto? Sim. Eu vejo que no caso da mulher, uma coisa que eu já pensei sobre a autorreflexão, não tem outra saída a não ser o processo da intelectualidade. Então, a intelectualidade, ela vem através de autorreflexão, leitura, escrita. Então, esse ato de superar a baixa autoestima é colocar a mão na massa. É a pessoa partir para o processo de ação, de conseguir ficar sentada. Isso, muitas vezes, no caso da mulher, também muito psicomotriz, que acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ela pode ter mais dificuldade, mas só tem um jeito, é ela ser persistente, disciplinada, para superar a questão da baixa autoestima. Tem muita bobagem, né, em relação à condição feminina, aquilo que eu estava comentando até na questão do Arlindo, há uma pressão muito grande para que a mulher seja aquela pessoa que cozinhe, né, seja dona de casa, e isso faz com que a pessoa ela fique com estigma, às vezes, de que ela não pode ser intelectual, tudo mais. E na 8ª linha também, de baixo para cima, poderia falar sobre a relação com o tema do verbete parapsiquismo ginossomático? Essa frase, a intensificação das requisições assistenciais alheias. O que acontece? Quando a pessoa ela se propõe a desenvolver o parapsiquismo e a praticar, a vivenciar a interassistência, ter a vida a partir da condição da inteligência evolutiva, essas requisições assistenciais, a tendência a aumentar. Então, e aí exige ainda mais, né, no caso aqui da mulher parapsíquica, uma organização, uma disciplina do seu dia a dia, da sua rotina diária, para que ela possa atender essas requisições assistenciais alheias. Então, todos os afazeres que já fazem parte da condição da mulher, nesse caso aqui do parapsiquismo, ela vai ter que trabalhar e vai exigir dela uma atenção multidividida, vamos dizer assim. E aí também tem as inter-relações, por exemplo, com o parceiro da dupla evolutiva, com os próprios familiares, a condição da pessoa conseguir falar não ao que é prioritário em relação à assistência. Então, muitas vezes, né, a pessoa quer desenvolver o parapsiquismo e ela não se organiza para isso. Então, a ideia de colocar essa frase, né, eu acho que tem bastante relação com o tema do parapsiquismo ginossomático, é para isso, para que a pessoa também comece a refletir no que implica a pessoa ser parapsíquica, né? O que envolve essa condição do parapsiquismo interassistencial. Então, essa requisição vai aumentar, né? Ela está predisposta a isso, porque há muitas ilusões também em relação ao que é você vivenciar o parapsiquismo. Aqui é a verbetógrafa. Fatologia, página 1, final da 8ª linha, de baixo para cima. A intensificação das requisições assistenciais alheias. Poderia explicar? A gente estava explicando essa condição, né? Agora mesmo, dessa intensificação das requisições assistenciais alheias. Então, quanto mais também você começa a melhorar, a desenvolver seu parapsiquismo, mais você começa a chamar a atenção dos amparadores e dos assistidos. Essa é uma outra questão também que a gente poderia abordar diante dessa intensificação aí das requisições assistenciais. Em Parafatologia, página 2, 7ª linha, de baixo para cima. A autodisponibilidade parapsíquica. Em relação ao androssoma, poderia abordar-se a distinção, por favor? Bom, a autodisponibilidade parapsíquica... É lógico que é uma mulher que está perguntando, né? No caso da mulher, ela já tem uma tendência a essa autodisponibilidade,
né, pessoal, de estar atendendo, de estar pensando nas outras pessoas. Agora, essa autodisponibilidade parapsíquica, ela é mais técnica. Ela exige dela um discernimento e tem a ver com a pergunta anterior, o quanto que ela está predisposta a vivenciar o parapsiquismo, o que isso implica na rotina diária dela, na sua auto-organização, em estar trabalhando, por exemplo, junto com os amparadores no processo de interassistência. Com certeza também tem relação com o androssoma, né? A gente destacou aqui por causa da facilidade, às vezes, da mulher em ser mais disponível. A gente muitas vezes brinca, né, no dia a dia, brinca não, mas utiliza a hora que você vai pedir uma informação, às vezes você chama, passa alguém, por exemplo, no trânsito, está passando um carro, você pede, o homem tem mais dificuldade, às vezes, de dar a passagem. A gente fala, vamos esperar uma mulher pedir, que a mulher costuma ser mais assistencial, mais autodisponível em escutar, em estar atendendo. Isso é um fato. Até a questão na própria CCCI, né? O censo de conscienciologia com os professores identificou que tem mais mulheres docentes de conscienciologia do que homens. Né? A questão do voluntariado também e da verbetografia também, mais verbetógrafos do que verbetógrafos. Né? Isso é constatado diante dos fatos. Então, assim, o quanto que a mulher fica mais predisposta a assistir. A mulher, ela é mais assistencial. O que eu vejo é que ela precisa, se ela não valoriza ainda isso do modo como poderia valorizar. Né? Agora, antagonismo, página 3, última linha. O antagonismo, explicitação, acobertamento. Gostaria que explicasse. Então, a condição desse antagonismo tem a ver com aquela condição que a gente estava falando da pessoa ser parapsíquica e o quanto aquilo vai tornando ela, a vida dela, vamos dizer, mais explícita, e o quanto ela está aberta a essa condição, né, do que ela ficar querendo acobertar a condição dos seus trafores, dos seus trafares e trafais também. Então, não tem jeito. A hora que a pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo, tudo vai ficar mais explícito, vai ficar aberto. Então, é esse antagonismo para a pessoa também avaliar e pensar. A verbetógrafa, poderia esclarecer, na parafatologia final da página 2, terceira linha, os bastidores do parapsiquismo? Os bastidores do parapsiquismo são as condições que só a pessoa muitas vezes está percebendo. Então, ali, às vezes, tem um ambiente muito positivo, bonito, mas extrafisicamente o ambiente não está tão bonito assim, vamos dizer. O ambiente está pesado, tem várias situações ocorrendo de, às vezes, assédio. Então, ela verificar aquela condição, né, desses bastidores parapsíquicos, dessa percepção e como que ela vai aprender a lidar com isso. Tem uma outra condição também aqui nos bastidores parapsíquicos, que às vezes a pessoa ela tem que ter um jogo de cintura para lidar com várias situações. Então, às vezes, alguém chega e oferece alguma coisa que ela sabe que não vai cair bem, por exemplo, no caso de um alimento. Então, como é que ela vai lidar? Ela tem que sair pela tangente. O professor Valdo, às vezes, dá exemplo, muitas vezes que ele ia para o banheiro, não porque dava dor de barriga, não era isso, mas para trabalhar com o processo extrafísico, para ninguém ver e para não criar problema. Às vezes eu tinha que entrar num ataque, em transe, uma crise lá, para jogar energia em todo mundo. O negócio não é fácil. Agora, no banheiro é bom, ninguém vê. Exatamente. Então, esses são os bastidores do parapsiquismo. Né? No verbete do BAC, página 1, item 6, comunex de volitação pombal, volitaciológica. Favor aprofundar esse item. O problema todo é o seguinte, lá o Pombal é muito antigo, é uma comunidade extrafísica muito antiga. E lá é o seguinte, o povo só chega lá, ou acessa lá pela volitação. Outra coisa, lá a comunidade não tem rua. Lá tem como se fossem canteiros enormes, com aquelas edificações, e com muita, tipo jardim, tudo é jardinado. Agora, então, ali, só o acesso já mostra e define aquele nível de consciencialidade das consciex. Isso é para ajudar as consciex, de modo geral,
e facilitar o trabalho da assistência. Agora, ó, eu queria falar uma coisa para você e outra para você sobre o tal livro aqui do Papiniano, de 2000 anos. Uma coisa muito interessante é o seguinte, já a expressão odierno já era usada naquela ocasião. Agora é muito esquisito, odierno quer dizer moderno, moderníssimo. O negócio tem 2000 anos. Como é que se entende uma coisa dessa? Isso é que eu queria falar para você. Odierno, eu não sabia que a palavra era tão antiga. Precisava de ver depois até nas questões nossas aí, o estudo, né, da palavra, para ver como é que é. Se ele sabe que o negócio tem 2000 anos. Eu pensei que essa palavra fosse agora, no último século, século XX, que nada. Agora, outra coisa para você. Já aqui no processo sério do Papiniano, logo na entrada dele, no capítulo 5 desse documento da época, Papiniano, a perícias do Papiniano através dos sermões em latim. A tradução seria mais ou menos essa do latim que está aqui. Papiniano perícia sermones latini. Entende? Agora, o melhor da história é que ele já fala em adultério, em crime, e esses processos todos, lá é que está usando essa palavra odierno. Agora, o melhor da história, fala sobre estupro e da puella de virginata. Há 2000 anos já tinha o negócio do estupro e já tinha o latim. Você sabe o que é puella? Puella é a donzela, é a mocinha, a moça. De virginata, está tudo aqui ó, em latim. E eles estão mostrando o que é, se tem o consentimento da moça ou não. Não, a idade eu procurei, foi uma das coisas que eu procurei aqui. Mas fala até sobre um caso aqui da Júlia, com o processo todo, explica tudo o negócio de estupro. Fala estupros também, nomeado estupros, entende? E a significação propriamente significado, está tudo falando aqui. Eles davam tudo um pingo nos rios mesmo, explicava tudo o negócio. Agora, fala sobre o processo de virginibus comititur, hoc folum disciputant, veris pro adultério e vício ponunt. Quer dizer, todo o negócio mesmo da criminalidade baseado no processo sexual do adultério. Mas bem claro, é o processo da injúria, é o direito da injúria. O odierno é do latim odiernus. Né? Pois é, mas de quando? Não, aqui eu quero saber de quando. Aqui fala 1720. Esse documento aqui, se não estiver falando que o negócio é antigo... 1727 é que apareceu na língua portuguesa. Aonde? 1727, mas não, isso é o que surgiu na língua portuguesa, mas ele vem do latim lá da antiguidade. Está odiernos. Tem que olhar um dicionário. Todos os processos latinos. Qual outra palavra que você falou que... Não, essa aí é que é a coisa séria. O resto já tem no juridiquês. Agora, puella de virginata. Puella é a mocinha, a moça, sabe, a jovem. Uma de virginata, já é um nome que eles já usaram. Quer dizer, o processo do estupro da mulher. Agora, estão estudando aqui com detalhes, já tinha tudo aqui, nesses sermões do Papiniano. É muito interessante. Esse é o capítulo 5º. Tem um monte de coisa aqui de criminologia. Entende? Agora, eu estou olhando aqui, o que está me interessando é estudar isso aqui para ver os superlativos. É incrível como é que eles usavam o superlativo, era demais. Nisso aí o próprio direito hoje já não usa mais isso tudo. Mas eles usavam demais. Então é eruditíssimo, doutíssimo, elegantíssima, nitidíssimo, agudíssimo, claríssimo, avaríssimo. Avarícia é de avareza, sabe? Agora, tem uns que eu não sei o quê, eu preciso estudar. Por exemplo, potíssimo, eu não sei o que é, preciso examinar no latim. E tem outro também, o dissertíssimo, eu não sei se é por causa de dissertação, se está claro, ou o que quer dizer, ou se é um desvio. Isso aí eu tenho que ver no latim, eu não sei, tem que ver com o dicionário, com calma. Ele usou precaríssimo, ele usou, professor? É muito usado. Não, precário ainda não tem, não. Mas eu vou olhar, eu já estou na página 52.
do documento. É muito aqui. utilizado, precaríssimo. Eu estou olhando com isso aqui para ver se facilita, senão não vai. Está certo. Não, e veja o jeitão, como é que é difícil aqui. Eles mesmos explicam. Você há de ver, dá até pena da explicação deles, mas a documentação é tão séria que vale a pena aos pedaços do jeito que está aqui. Está tudo em inglês aqui, os caras que publicaram nos Estados Unidos, o negócio é muito sério. O documento, eles colocam lá nas nuvens, é muito sério isso aqui. Agora, olha só, já mostraram na capa, o negócio já tinha pego fogo, ó. Muita coisa foi queimada mesmo. Eles encontraram isso depois. Agora, tudo é do início desse calendário nosso. É coisa muito antiga. É original do século II, então, claro. Deve ser por aí, século I, II, no máximo. Você está entendendo? Pela situação aqui, está falando ano 16, ano 12, mas eu não sei se... Ano 12 só, será que seria já desse? Eu não sei. Eu não posso afirmar nada aqui, não, tem que ver. Ninguém pode afirmar, tem que estudar mais. Isso aqui está muito difícil para ver. Por isso que é que eu estou vendo, eu estou olhando agora, porque outra coisa, vocês não ficam pensando que aqui está escrito, por exemplo, eruditíssimo, bonitinho, não está nada disso. Os S são Fs, vocês têm uma ideia? Só aqueles F antigos era S. Então é um negócio difícil aqui, tem que ver com calminha, não tem outro jeito não. Mas agora, vale a pena para a gente ver, por exemplo, esse caso aí do odierno. Eu estou besta de ver, eu nunca pensei nisso. Eu pensava que a palavra fosse recente. Então, a cada original desse põe por terra toda uma etimologia, né? Derruba. A etimologia, eu vou perguntar depois a nossa Abel, que é especializada, para ela ver odierno, de onde veio, mas ver aqueles... Nós temos 5 tratados sobre o assunto. Eu quero ver se alguém chegou lá. Vem do latim, está aqui no... Mas eles põem que o ano da origem que apareceu no português, mas tem um monte de origem latina. Eu quero ver nos outros idiomas, o que é que eles vão achar. Às vezes ele põe a fonte histórica, né? O odierno não é nada odierno, é antiquíssimo. Isso que eu estou falando. É um paradoxo esse negócio. Sim. Uma palavra paradoxal. Entendeu como é que é? Gente, eu entrego para vocês a nossa Patrícia, tá? Vamos ver. Patrícia, tem uma pergunta aqui na página 3, na Crescendologia, na penúltima linha de baixo para cima. O crescendo cronológico necessário ao autodomínio, ao domínio somático e energossomático a cada ressoma. Você podia explicar? Esse crescendo necessário também é uma condição que chama a atenção, porque eu escuto muito as mulheres reclamando do soma feminino. Então, isso, na verdade, é uma bobagem, vamos dizer assim, uma perda de tempo a gente ficar reclamando ao invés de tirar proveito. Então, a cada ressoma, a gente vai ter um soma diferente e um energossoma diferente. Então, o ideal é arregaçar as mangas e tirar proveito tanto desse soma, que é só com ele que a gente vai realizar a nossa proex, é o que a gente tem de melhor, e o desenvolvimento energossomático também. Então, a ideia desse crescendo é isso, a gente começar a ficar mais atento para tirar proveito, né? Porque a cada ressoma, o nosso soma e o nosso energossoma vão ser novos, a partir do curso intermissivo, né? Patrícia, aqui atrás de você, Roberta. Eu queria perguntar, primeiro eu queria dizer que eu sou uma consim que não reclamo de soma feminino, adoro ser mulher, se puder escolher na próxima vida, eu vou escolher ser um ginossoma de novo, né? Eu acho que tem algumas vantagens que, para mim, compensam as desvantagens. Aí eu queria te perguntar se você pensou no seguinte aspecto, com relação às dificuldades do corpo feminino, principalmente com relação hormonal. E hoje as mulheres têm muitas opções, por exemplo, ela pode optar ter filho ou não ter filho, e agora também ela pode optar por usar um anticoncepcional de uso contínuo que não deixa menstruar e dá uma estabilidade melhor nos hormônios. Você acha que isso ajuda na estabilidade para o parapsiquismo, para o desenvolvimento mental somático, para controle emocional, porque já que você fica sem TPM, né? Você pensou nesse aspecto? Eu pensei, quando a gente fala de ginossoma, não tem como não pensar nesses aspectos hormonais. Então, o principal aspecto é a autolucidez da mulher
em relação à sua autopesquisa de todo o processo hormonal. Então, ela tem que ter lucidez, primeiro, do modo como que ela funciona hormonalmente. E isso varia também de mulher para mulher. Porque junto o processo hormonal com o temperamento da pessoa, então isso pode ser positivo ou negativo. Então, a hora que ela começa a ter autolucidez, e isso vai muito de anotação, de autopesquisa, de entender o funcionamento dela, é a hora que ela começa a tirar proveito do ginossoma. Porque, por exemplo, um momento que ela está, por exemplo, de TPM, que ela está mais sensível, é um ótimo momento para ela estudar, para ela ler. E um outro aspecto que eu vejo, sabe, Roberta, é a gente dominar o ginossoma. Então, assim, eu não sou muito a favor da gente ficar exaltando tanto o processo de TPM, você vai ter cólica, você vai ter dor de cabeça, isso acontece comigo, mas a ideia é você ter autolucidez daquilo e tirar proveito. Se você der vazão a isso, é que as coisas acabam piorando. E o parapsiquismo acaba sendo interferido, sim. Por um outro lado, aquilo que eu estava comentando, como a pessoa ela fica mais sensível na condição de TPM, ela também fica mais parapsíquica, ela também fica mais sensível. Então, se ela tirar proveito a, por exemplo, trabalhar suas energias e tudo mais, isso aí ela vai tirar proveito de um extrapolacionismo, por exemplo. E tem um outro aspecto aí também, que é a condição emocional. Então, tem o processo hormonal, mas a pessoa também, no caso da mulher, ela tem que começar a superar o processo emocional. Como? Através da intelectualidade, da racionalização. Ela tem que arrumar alguma técnica para que ela supere esse processo emocional. Eu gosto muito, né, da condição financeira, de contabilidade. Então, a hora que eu estou muito emotiva, eu vou fazer conta. Eu vou ler um balancete, porque ali exige de mim usar a minha racionalidade, a minha concentração, e aquilo faz totalmente eu mudar de foco. Com isso, eu fico, por exemplo, mais parapsíquica também. Então, você tem que começar a fazer experimentos com todo esse processo do soma, com toda a condição hormonal, e é um contínuo, porque a gente acorda diferente todo dia, e também isso muda conforme nós também vamos subindo, vamos dizer assim, na idade, né? Então, não é uma pesquisa que ela é feita por um período e ela acaba parando, ela precisa ser acrescida. E essa condição da antimaternidade sadia, um outro aspecto que eu vejo assim, não adianta só não ter filho, a gente tem que ter as gestações conscienciais. Então, nesse aspecto da antimaternidade sadia, eu vejo a condição da liderança da mulher. Então, ela começar a superar a baixa estima intelectual, diante do que a gente está falando, e começar a mostrar a sua liderança, seja através de voluntariado. A mulher que tem um curso intermissivo, ela veio para fazer diferença, né? Não sei se respondi, Roberta, as questões, mas eu pensei bastante nisso, sim. Agora aqui, a verbetógrafa. Em Fatologia, página 1, final da 6ª linha, o ato de abrir mão do comportamento melífluo poderia expandir? Poderia. O comportamento melífluo é aquela voz melosa, né? Muitas vezes que a mulher tem, de querer chamar atenção, esse que a gente estava comentando, a pessoa reclama muito do som, mas ela tira muito proveito, né, de um processo de vitimização. Então, ela abrir mão disso, se posicionar, e isso, uma mulher que tem como hábito de ela utilizar essas artimanhas, por exemplo, da voz melíflua, do comportamento melífluo, preciso de um posicionamento íntimo. É assim que vai aparecer a real consciência, né? A consciência ao que ela veio, e não só aquela condição feminina. Na nossa sociedade é valorizado, né? A menina bonitinha, a mulher frágil. Então, essa condição de abrir mão do processo melífluo é um posicionamento para você assumir a sua real identidade consciencial. Sobre o verbete do DAC na parataxologia, página 1, de que modo acessar ou pesquisar as comunex dos itens 5 e 6, comunex de telepatia e comunex de volitação.
O caso todo é o seguinte: Comunex de telepatia, é preciso da pessoa estar desenvolvida com o processo da paratelepatia, quer dizer, a telepatia extrafísica, e da volitação. Ela tem que ter desenvoltura para volitar quando ela está, por exemplo, projetada. Agora, como com o CIEX, depois da segunda dessoma, as coisas são mais fáceis. Não é tão difícil assim. É possível uma família criar inconscientemente, devido aos holopensantes, uma Comunex para eles mesmos? Não. Isso só ocorre quando acontece um negócio desse, e o negócio é muito egóico, isso é a baratrosfera. É o que o povo chama de infernão. Isso às vezes acontece com uma pessoa, com um grupo, com a família, com um clã, com a grei, isso depende. Professora Patrícia, na sua experiência pessoal, qual foi a influência do parapsiquismo no fortalecimento da força presencial e liderança do grupo evolutivo no voluntariado? Como lidar com o desconforto dos outros ao avançar na liderança assistencial e nos destacarmos no grupo? Bom, esse aspecto da força presencial, no meu caso, né, desde pequena eu já aprendi a lidar com o processo de parapsiquismo, mas tinha muita imaturidade, muito medo. E dentro do Instituto, da própria Conscienciologia, um ponto que eu vejo para a gente tirar proveito é você começar... Primeiro, as pessoas confiam mais em você do que você mesmo. Então, começa a desconfiar, cair a ficha e começa a tirar proveito, principalmente do processo interassistencial. E no dia a dia do voluntariado, a gente aprende muito, porque você começa a lidar, conviver em grupo e começa a ver que você não é tão diferente assim, as pessoas têm ali o mesmo objetivo, você pode conversar sobre parapsiquismo, há muita dramatização em relação ao processo parapsíquico. Por exemplo, a sociedade, Hollywood mesmo, mostra muito o processo do aspecto negativo do parapsiquismo. Então, eu vejo que a docência conscienciológica é o primeiro fator para você utilizar da força presencial, porque nós, né, as conscienciólogas, parapsíquicos intelectuais, a gente está escrevendo uma parte da história de mostrar o que é o parapsiquismo sadio. Então, a docência é uma delas, a escrita, você aqui apresentar um verbete, e com isso você começa a tirar proveito dessa situação. Eu vejo que hoje, no nosso meio da comunidade conscienciológica, essa condição de você incomodar já não é tanto assim, você tira muito mais proveito. Eu vejo que as mulheres também, quando sabem aproveitar do processo de amizade, isso fica muito mais forte. Eu acho que a gente tem que começar a tirar proveito. Hoje eu vivencio isso nas ICs que eu voluntario, no processo da docência, de ter muito mais amizades, vamos dizer, evolutivas, intermissivas, tirando proveito dessa força presencial, dos trafores, do que cada um tem de melhor, do que esse incômodo. Então, acho que com o tempo, com a vivência, a gente começando a colocar nosso curso intermissivo em prática, começando a colocar a mão na massa, os ganhos são muito maiores, acho que, do que os incômodos. Essa é a minha experiência um pouco nessa condição. No verbete do DAC, Holopensenologia, página 2, poderia fazer um contraponto dos itens 6, que é holo para percussiência preeminente, e 12, que é mental somaticidade universalista fecundante. Compreendo que são complementares em um crescendo e parecem compor o holo pensando das Comunex com parapsicoteca, devido ao favorecimento das neoverpons. Procede? Sim. Até um certo ponto é isso mesmo. Você está pensando corretamente. Vamos em frente. Vamos estudar os outros agora. Os outros itens. Valdo, aqui. No dicionário, o número 3, o que é... Você pode explicar expositivológica? O que são as Comunex? Por que expositivológica? Número 3. Aqui, Comunex de revoluciólogos. Aqui é o processo da exposição total. Então, tudo é expositivo, não tem nada para esconder. Tudo transparente, né? Então, a transparência, isso é que chama de glasnost. Tá. Seria isso aqui. Tá. Então, é uma comunidade transparente, em tudo.
O que se pensa, o que se quer, o que se procura, tudo é transparente. Então, Valdo, esse trabalho que você está fazendo aqui na mini tertúlia é uma... A mini tertúlia de manhã, que nós não gravamos, é de propósito, é isso aí. É isso, né? Um já caminho ao é início, né? um arremedo, é uma caricatura, é um esforço que nós estamos fazendo para fazer isso. Você para pode o povo se expor. Pode explicar também a número 8? Assim, né? Eu queria saber qual a dimensão da influência da Interlúdio em Foz do Iguaçu. Não, aí agora já não sabe, né? Se a gente vê com o tempo, né? É uma coisa nova, precisa ver como é que fica. Vamos ver com o tempo. Agora, que tem consciência de ir lá para cá, praticamente todo dia tem dentro das tertúlias. Isso a gente sempre vê. Tem? Patrícia, Colares aqui em cima no ar. Você comenta ali no meio da fatologia a questão da anulação da satisfação malévola. Você linka essa satisfação malévola à questão de competição das mulheres? Totalmente, né? A condição de competição, a condição, por exemplo, isso ocorre muito na dupla também, que a mulher ela é sensitiva, vamos dizer assim, ela tem um feeling diferente, aí ela coloca uma ideia, né? O homem às vezes não escuta, e aquilo daí está falando de falei. Então, estou pegando os casos assim, bem sutis, né? Porque assim, na hora que a gente fala de satisfação malévola, a tendência nossa é achar que a gente não tem mais, né, isso de uma maneira grosseira. Então, tudo que eu coloquei aqui também é para chamar a atenção no nosso caso, vamos dizer assim, dos conscienciólogos, as conscienciólogas, são as questões sutis. Por exemplo, também, a hora que um amigo nosso, ele tem alguma condição, uma posição diferente, que ele conquistou, né, tudo é uma conquista, dentro da CCCI, aquilo dá um mal-estar, porque a pessoa queria estar naquele local. Também é uma satisfação malévola. É verdade. Tá ok. Professor, duas perguntas. A gente tem questão, Colares, a gente tem questão de idealizar a Comunex do Serenão. Como que seria o acesso de um veluciólogo para uma Comunex do Serenão? É por convite? O melhor é você levar a sua vida melhor. Se tiver algum interesse, eles vão ter iniciativa. Em questão de serenões, revoluciólogos, eles é que têm iniciativa. É bobagem a gente estar mexendo muito e pulando muito da nossa parte. Agora, tem que trabalhar corretamente. Se a gente faz, eles veem interesse, a gente, entende? Eles pinçam a gente. O senhor colocou aqui a questão dos serenões, a maxi-equilibriológica, maxi-equilibriologia. É um equilíbrio maior, né, deles. Então, muda o holopensene, a atmosfera de vida, o ambiente deles é aquilo. Nessa Comunex, tem alguma coisa que te chamou mais atenção além disso? Um segundo fato? A coisa mais séria é que chega num ponto que você não tem mais gabarito de entender aquilo. É aquilo que nós chamamos de mateologia. Fica obscuro. É como se houvesse aí, no caso, uma espécie de bioma prejudicando o seu entendimento. Aí não vale a pena. Chegou naquele ponto, você recua. É o limite, né? Tá ok, obrigado. É o limite da gente. É a raia da cognição. Patrícia, Keiko aqui. Oi. Você poderia explicar o segundo e o quarto binômios? O binômio autocrítica e heterocrítica e o binômio autoparapsiquismo avançado e equilíbrio holossomático. Bom, o primeiro binômio, autocrítica e heterocrítica. É uma condição de autopesquisa, né? No caso, a mulher ela precisa ter essa condição de autocrítica e da heterocrítica sadia, desse posicionamento. Uma das questões em relação ao parapsiquismo tem a ver com aquele antagonismo da explicitação. Eu vejo que é uma condição que as mulheres ainda têm dificuldade de trazer as coisas mais claras, por exemplo, o processo da TARES. Então, esse binômio autocrítica e heterocrítica é para a pessoa estar confrontando constantemente essas duas questões, esses dois atributos para sua autopesquisa e continuação do seu parapsiquismo sadio. E o outro é o binômio autoparapsiquismo avançado, equilíbrio holossomático, né? Esse binômio, também coloquei aqui para chamar a atenção para um processo também para a pessoa estar revisando constantemente do equilíbrio, tanto do soma, do energossoma, se aquilo está em dia,
o processo das emoções, como eu estava comentando, e mental somático também. Isso, se você não rever toda essa parte desse equilíbrio holossomático, o seu desenvolvimento parapsíquico vai ficar comprometido. Então, eles têm que estar andando de maneira conjunta. Patrícia, na página 3, Crescendologia, é o último crescendo. Queria que você fizesse a relação entre parapsiquismo ginossomático e o crescendo de desenvolvimento tenepsológico até tenepes 24 horas. É o último crescendo. Então, a TENEPS é um momento onde você está promovendo ali a interassistência das escagens. Para chegar na 24 horas, é a hora que a pessoa tem como megafoco, né, as prioridades evolutivas e interassistenciais. Então, ela vai, com um parapsiquismo avançado, né, ela consegue estar fazendo esse processo de TENEPS o tempo todo. Né, aquele exemplo que a gente deu até do professor Valdo ali dos bastidores do parapsiquismo tem a ver com isso. Então, ela isca aquela consciex, não espera aquele momento da TENEPS para poder estar atendendo a consciex. Isso é um constante. E também tem relação com o que a gente estava falando de aumentar a demanda interassistencial. Então, não é só também naquele momento ali. Ela, o tempo todo, ela vai começar a viver multidimensionalmente. Com isso, ela começa também a assistir o tempo todo. Patrícia, aqui, atrás dela. Tudo bom? Por favor, na página 3, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a tua primeira ali, a mitologia, a queda definitiva do mito da solidão. Em relação ao mito da solidão, a pessoa parapsíquica, e principalmente mexendo com a condição da interassistência, o tempo todo ela vai estar interagindo com as consciex, né? Então, a pessoa às vezes ela está sozinha, no caso, ela pode uma pessoa solteira ou que vive só, então o parapsiquismo ele anula, ele liquida com esse processo desse sentimento de solidão. A pessoa passa a interagir, a viver também multidimensionalmente. Também tem relação com o dicionário de hoje, do professor Valdo, da Comunex, ela começa a não viver só na comunidade intrafísica, mas multidimensional. Né? E logo acima, na mesma página, em antagonismologia, você traz o terceiro antagonismo, o antagonismo autonomia egoísta, autonomia altruísta. Então, esse antagonismo é quando a pessoa ela quer ter algum nível de autonomia para ela provar alguma coisa para alguém. O local de controle, que a gente chama de lock, ainda é externo. E quando há uma autonomia altruísta, na verdade o lock é interno. Há uma segurança maior, né, dessa autonomia em prol também da interassistência. Então, esse é o contraponto, né, desse antagonismo. É o quanto, muitas vezes, a mulher, por exemplo, quer ter o seu espaço, ela quer ter algum tipo de autonomia, mas muitas vezes porque ela não se dá bem com o pai. Ela quer provar que ela vai ter sucesso. Então, é uma autonomia ainda egoísta, porque a base disso é egoísta, né? Diferente quando ela começa a se qualificar, ela melhorar, ela assumir o curso intermissivo dela, ela colocar em prática o curso intermissivo, mas para em prol de um bem maior, né? Obrigada. Patrícia, aqui é a Rosa, página 4. Taxologia, gostaria que você comentasse um pouco sobre o item 3, onde fala sobre conscienciólogas parapsíquicas, comentasse um pouco sobre o parapsiquismo intelectual, mental somático, a sutileza desse parapsiquismo, por favor. Nessa taxologia eu quis fazer um crescendo, eu já comentei um pouquinho aqui, da nossa responsabilidade, Rosa, como mulher, consciencióloga parapsíquica, de mudar e calcar o parapsiquismo aqui no intrafísico, né, multidimensional, que é o parapsiquismo intelectual, o parapsiquismo positivo e interassistencial, e não como os outros dois ali, que foram bastante importantes, mas ainda, né, no caso das pitonisas, que era a alta sacerdotisa, ainda era uma escolhida, existia muito processo místico,
não existia um aprofundamento. Se você não fosse escolhida, você não poderia desenvolver, por exemplo, o parapsiquismo, e aquilo era muito mais, até de certa forma, repressor. No caso das mulheres médiums, também há muito processo de assistencialismo, de guia cego, do fenômeno pelo fenômeno, e falta autopesquisa. Na consciencióloga intelectual, tem a ver com essa autonomia altruísta. Ela vai assumir as próprias rédeas, ela vai conhecer tanto o ginossoma, como todo o processo dela, quando a gente está falando de autorrecognição, de identidade extra, muda tudo. Então, a gente poder escrever sobre isso, poder debater sobre esse aspecto de mudar o vínculo da história, né, de um parapsiquismo intelectual, interassistencial. Eu acho que isso é ser um divisor de água, no caso das mulheres. Porque a gente ouve muito, né, eu também estava nessa situação, de achar que, quer dizer, todos nós temos parapsiquismo, mas achar que eu não era parapsíquica, porque eu não era uma parapsíquica fenomenológica. Eu era mais das sutilezas do mental, quer dizer, não digo mental só, mas do mental, digamos assim, né? E então agora que eu estou percebendo esse tipo de parapsiquismo, e já existia há muito tempo, né? Só que eu não percebia. Então isso é importante, que há uma gradação, né, do parapsiquismo, né? Começa de uma forma mais fenomenológica e depois vai para as sutilezas, né? Isso é interessante, essa evolução, né? Pois é, Rosa, agora você vê, por que a gente fica preso a esse processo fenomenológico? Devido ao nosso passado, que eu escrevi aqui. Então, assim, era isso que era valorizado, o fenômeno pelo fenômeno, o show. Então, assim, a ectoplasmia, hoje as mulheres conscienciosas têm bastante ectoplasmia, mas a ideia é plasmar aqui um livro, né? Então, isso também muda essa condição da gente superar essa baixa estima intelectual. Por que a gente quer ter só fenômeno? O que chama atenção? Quem que valoriza isso? Qual que é a nossa intenção? A hora que você entende isso na história, por que a gente ainda está tão preso ao passado, a essa insegurança íntima, essa falta de autonomia. Então, a hora que você começa a vivenciar, a voluntariar, a dar aula, a escrever, a debater, você começa a ver e dar valor a esse parapsiquismo que você está chamando de sutil, mas eu acho que não é tão sutil assim. Eu acho que falta a gente valorizar para colocar em prática. E só mais um minutinho, professor. Eu queria que ela me explicasse um pouquinho, que eu nunca ouvi falar, sobre a amparadora Heliotice. Eu nunca ouvi falar. Heliotis, né? Então, a amparadora Heliotis, ela tem um paravisual de retrovida alemã, eu escutei aqui na tertúlia. Heliotis é o Pinus. Esse Pinus chama Pinheiro. O nome dele lá tinha Pinus Heliotis. A Heliotis foi o apelido que eu dei para ela, porque ela é assim de pinos. Tem muito pinheiro, a área toda. E como ela cuida da natureza, é a Heliotis. Está na casa. Acho que ela ajuda a Aracê também, né? Me chamou a atenção. Aracê. Lá na Aracê, por causa disso. Quem é doutora nisso aí, qualquer coisa, vocês perguntam para a Grace. Eu chamo a atenção pela fitoenergia, né? Porque eu sou ligada nessa. Pinheiro. Muito obrigada. Professora Patrícia, em Fatologia, página 1, quinta linha, poderia abordar a suplantação da pressão da SOCIM patológica repressora? É a pessoa superar e ela, novamente, assumir a identidade dela consciencial para superar a condição da pressão da SOCIM patológica em cima da mulher. Então, ao longo da nossa história, ou até os dias atuais, né, a repressão em cima da mulher é muito grande. Tanto para ela ter filho, para ela ficar numa condição submissa. Então, a mulher parapsíquica, ela tem que suplantar essa pressão da SOCIM de modo geral. A gente brinca, dentro do Instituto, que a gente tem que deixar de ser era para ser ora, deixar de ser lavadeira, cozinheira, arrumadeira, para ser professora, escritora, né? Pesquisadora, editora, amparadora. Em Sindomologia, página 3, poderia comentar a eliminação da síndrome de Poliana?
tem um verbete acima de Poliana, é a condição da menina, né, que ele estava falando, a sociedade valoriza a mulher gentil, menininha, delicada, né, porque existe até um processo de consumismo muito grande em cima dessa síndrome da Poliana, né. Então, a ideia é ela assumir a identidade dela adulta, interassistencial, de mulher, e eliminar essa síndrome de Poliana. A professora Adriana também apresentou um VB, se quiser comentar, professora Adriana. Tá bom? De que modo é a interação das comunex com paradigma conscienciológico e outras comunex religiosas, por exemplo? Olha, essas todas estão em baixa atualmente, porque o processo da religião, devido ao fanatismo, tem criado muita guerra e muita coisa. Isso tudo se ressente e aparece como verdadeiros estigmas nessas comunidades religiosas. Agora, essas comunidades são muito antigas. Os processos, por exemplo, judaicos, já vão para 5 milênios, né? Então, isso aí existe ainda. Agora, está havendo a reurbanização dessas comunidades, está havendo a transmigração interplanetária das consciências recalcitrantes, muito empedernidas, que muita fixada temosamente ideias, né? Monoideicas, fixada, ideia fixa. Então, isso tudo tem problema. É preciso fazer a reurbanização com muita assistência e muita compreensão, muita generosidade para os fanáticos. E quanto à ressoma e à reurbanização, existem várias centrais com diferentes paradigmas que administram esse processo, é lógico, né? Lá é muito mais organizado do ponto de vista avançado do que aqui nessa dimensão. O senhor relatou que passou 6 meses em estado de semiconsciência e que foi uma experiência desagradável. Poderia contar qual a técnica que o senhor utilizou para sair daquele estado? O EV não foi suficiente para lidar com a situação? Não, o caso todo é o seguinte, eu comecei a trabalhar mais fisicamente e deixei o processo parapsíquico durante alguma temporada. Não me projetei mais, só comecei a pensar no processo aqui. E fiz muita ginástica para dominar o EV e me dominar do ponto de vista da psicomotricidade. Enfim, durante uma temporada, eu me dediquei mais ao cerebelo e esqueci o cérebro. Isso aí me ajudou a sair. Agora, veja, não era bem a condição de semiconsciência, era a descoincidência vígil, que, sob certo aspecto, é um processo até patológico, quando chega num certo ponto que a gente não... É difícil de administrar a condição. Então, por exemplo, o que é isso? É você, por exemplo, eu passava na praça e tinha muita gente na praça no dia de domingo, perto do playground das crianças. Aquilo parecia que eu estava com 50 ideias diferentes que estava acessando a minha cabeça, estava entrando na cabeça. Aquilo me confundia. Eu, então, não gostava de ficar perto, onde tinha muita gente, uma reunião, eu caía fora. Agora, isso foram 6 meses assim. Agora, era incrível, porque eu tirei os 6 meses para ver os meus amigos, as minhas amizades, para saber a realidade de cada um. Que eu chegava perto, eu via o que era real, o que não era. Começava a ter telepatia sem a pessoa saber. Então, você captava alguns pensamentos da pessoa. Aquilo era um problemão. Agora, com isso, a gente viu os assediadores, viu os ambientes. Agora, durante esse período, eu procurei não viajar, porque não dava certo. Eu fiz, para não entrar e fazer uma viagem grande de avião, o que eu fiz? Eu entrei no ônibus. Eu raramente andava de ônibus. Então, eu entrei no ônibus para ver. A hora que eu entrei era incrível. Eu via tudo o que tinha dentro do ônibus. O ônibus estava só pela metade cheio, ele não estava cheio totalmente. Mas começava a entrar aquelas ideias todas ali dentro. Você vai assimilando o que é que tem. E a angústia da pessoa de não perder o endereço, eu sabia o que era, me dá vontade de ir lá e falar com a pessoa que está sabendo o que ela está sentindo. Entendeu? Tudo isso tem. Agora aqui, na questão aqui do Papiniano, tem alguns locais que estão bem claros, como se fosse direito da atualidade. Então tem, por exemplo, aqui, estuda uma frase, 100% deles. Possessio sine possessione non consistit. Quer dizer, está na cara. Quer dizer, se a pessoa tem
uma possessão, ou diz que tem a possessão, mas ela não tomou posse daquilo, ela não tem a possessão, não há consistência. Aí não tem nem direito, nem contra direito, não tem nada, não existe o processo. Agora, isso está bem claro aqui. Só que tem que é tudo escrito com aqueles F, não tem S, não, é F. Parece F, ó, tudo F, os S deles. Isso aí não era fácil. Agora, está falando isso aí na questão do uso capião. Já falaram em uso capião aqui bem claro. E os processos da consistência da possessão. Tem que ter consistência legal. Hein? Não, o tempo aqui eu não sei, porque isso aqui está difícil, aqui não diz. Só falo o local. Esse é no mesmo, o capítulo 6, esse aqui. O capítulo 6 dele é bem problemático aqui. É o processo do direito das coisas de cada um, o processo da ortografia antiga, que influía na questão de direito. Eles estão falando ortografia antiga. Agora, veja aí, eu estou lendo a ortografia deles. Essa ortografia para eles era moderníssima. É incrível esse negócio aqui. É direito das coisas. Pois é, mas eles não mudaram nada. Quer dizer, o jurisconsulto, não há muita mudança mesmo, não. O negócio está aí do mesmo jeito. É um caso sério isso aí. Mas agora é interessante aqui. Às vezes a repetição é o mesmo latim de hoje. Eles estão usando a mesma coisa. 2000 anos, tudo igual. Agora eles falam muito aqui no Vitrúvios, no Macróbios, tudo é gente. Valentinianos, tudo é da época. Honório, sabe? Cassiodoro, tudo é gente da época lá, do povo dos romanos. Aí, através desses romanos, a gente saberia a época. Se o cara viveu naquela época, ele não vai saber. Direitinho, como é que foi. Porque aqui, quem pegou esse documento e conseguiu encontrar isso, não colocou nada, ele não pôs a mão na cumbuca, ele não é bobo. Porque esse aqui está difícil de saber. Tem que ler tudo. Patrícia, você colocou na elencologia com sim large, né? Você também estuda a questão de dinheiro, tudo mais. Você poderia falar um pouquinho sobre essa condição da mulher, a gestão financeira, essa condição large e o parapsiquismo? Sim, tem a ver com a condição da autonomia da mulher também, né? Então, se a pessoa ela quer desenvolver o parapsiquismo sadio, ela também tem que começar a assumir algumas funções que antigamente a mulher delegava ao homem ou uma outra pessoa. Então, esse processo de autonomia exige uma organização, eu vejo, em todos os aspectos, desde do dia a dia, né, somática, financeira, ela pensar grande. Então, a consignagem tem a condição financeira, mas tem também essa condição de pensar grande, de sair dessa situação de baixa estima intelectual, então, de achar que aquilo é difícil. A Rosa estava comentando sobre o parapsiquismo, eu fiquei pensando também o quanto falta a dedicação. Uma mulher, né, devido a essa garra, quando é colocada à prova, vamos dizer assim, a hora que ela quer, ela conquista qualquer coisa. Então, essa condição da pessoa confiar nela, da mulher laje, eu acho que muda tudo. Ela começar a pensar grande em várias áreas, né, em várias condições, para ela mudar e colocar o curso intermissivo dela à prova. Então, eu vejo que está totalmente ligado, né? Professor Valdo, sim. O senhor poderia falar no número 10, zoocomunex ou compara subhumanos? Isso aí tudo indica que existem essas coisas, eles trabalham até com a natureza e tudo mais lá dentro. É isso que eles falam lá no Oriente sobre os devas. Agora, é um processo de difícil acesso, porque eles são muito especializados e evitam que haja assediadores de fora que venham interferir lá. Entende como é que é? Então, isso aqui é muito específico. Agora, existe Comunex especializado em tudo isso.
vários tipos de bichos diferentes? Ou como é que Não, eles fazem tipo zootel, né? Só que tem que ir de alto nível, né? Especializado. Agora, o bichinho, ele é mais fácil de mexer. Quanto mais atrasado, mais fácil é, né? Eu penso que uma boa parte disso fica tudo dormindo, né? É tudo, está num estado quase que de coma. Eles estão nesse sentido, para depois aquilo ser encaminhado. Agora, eu acho que esse encaminhamento é tudo na base de tactismo. É um processo praticamente automático. Mas isso tudo aí é uma coisa para a gente estudar. É que nós já temos tanto tropeço a nosso respeito que não dá para estar mexendo muito com esses bichinhos lá, não. Mas isso é para tratar os bichos? Para tratar dos bichos? Eles olham tudo já. Porque essas consciências de subhumano, por exemplo, mais avançadas, igual esse, por exemplo, doméstico, eles são igual a gente. É a lucidez que é menor, com referência a uma média, né? Porque tem alguns nossos que são iguaizinhos, né? Não tem muita diferença. Então, por exemplo, se muitos nós, que somos humanos, temos lucidez, vai para lá e fica comatoso, pensa bem esses animais subhumanos. É muito mais. Entendeu? Patrícia, aqui na tecnologia, eu queria que você comentasse a questão da técnica da inversão existencial, associando com o tema do parapsiquismo ginossomático. A técnica da Invex, como o próprio nome diz, você pode, desde cedo, inverter os valores normais da SOCIM, de modo geral, que é a pessoa chegar aos 50 anos e, a partir daí, ela fazer assistência, fazer o que ela gosta, pensar, poder estudar mais, ser mais produtiva do ponto de vista intelectual. Então, a técnica da inversão propõe ao jovem, desde cedo, acertar mais, porque tem duas maneiras de a gente acertar mais. Ou através do erro de outras pessoas. Então, a proposta da Invex é também você tirar partido, observar como é que as pessoas funcionam, né? As pessoas tiveram sucesso, por que elas chegaram até aquela condição, por que elas erraram, onde foi o ponto que foi falho, e com isso aprender para ela tirar maior proveito e inverter esses valores. Mas o ponto principal é você começar a fazer assistência, interassistência desde cedo, levando toda a vida de eito, né? Então, no meu caso, ajudou muito, porque você já começa a entrar no voluntariado, a docência muda a tua visão sobre esses valores, você consegue colocar em prática, vivenciar o curso intermissivo desde cedo. Então, essa que é a proposta da técnica da inversão existencial. Gente, eu queria aproveitar para a gente dar umas palmadas aqui para o nosso vereador, que tem ajudado muita gente aqui na Cognópolis, e que foi aqui reeleito, que é o Bobato que está lá, aquele cara lá. Tem muitos desses vereadores que têm nos ajudado aqui na Cognópolis. Agora, esse aí não, esse aí é figurinha fácil todo dia aqui. Professor, eu queria fazer um reconhecimento público também ao vereador Bel Bobato, que ele nos ajudou, junto com a ONG Vida Animal, a redigir e aprovar a lei de proteção aos animais, que foi aprovada uns 15 dias atrás. Foi graças a ele que uniu, né, a ONG junto com o CCZ para redigir a lei. Ele é um grande político, começa pelo nome. Ele arranjou o nome do pai dele, Bobato. Entende? Mas é super vivo. No entanto, tem o nome de Bobato. Quer dizer, é muito político o homem, é muito técnico. Obrigado. Professor Valdo, primeiro agradecer, né? Eu vim aqui, estamos fazendo um circuito de agradecimento. Ele veio aí antes, agora ele está vindo depois. Vocês agora cobram dele a gestão. E dizer que o pessoal queria fazer uma festa, eu quero até justificar porque nós resolvemos não fazer. Assim, eu tenho uma leitura política de que, apesar da minha reeleição, o projeto político nosso que nós pensávamos para a cidade foi derrotado. Então, nós temos uma noção que nós temos que reconstruir esse projeto político, a população optou por um outro caminho. Então, a minha eleição foi uma vitória, mas um pedaço dela só, né? Um pequeno pedaço de um projeto que tinha um propósito maior,
que era eleger o Chico Brasileiro prefeito, e nós não conseguimos. Então, só por isso quero justificar aqueles que me ligaram, né, doutor? Que me ligaram propondo uma festa, e eu disse que nós não vamos fazer festa, porque eu acho que não temos muita coisa a comemorar, apesar da manutenção do mandato. E dizer que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, e vamos continuar sendo figurinha carimbada aqui, professor, pode ter certeza. Quero agradecer imensamente e já justificar, a professora Nala não está aí, né? Que amanhã eu não estarei, já comprei o livro dela, que eu não estarei no lançamento do livro dela, porque eu tinha um compromisso em Curitiba já agendado, mas que estamos aí com uma data à disposição, estamos à disposição para discutir os problemas da cidade, para discutir soluções também, né? Porque às vezes a gente fala só de discutir problemas e não esquecemos as soluções, e temos que buscá-las. Obrigado mesmo, obrigado pelo espaço, obrigado pelo apoio de todos. Eu sei que boa parte dos que estão aqui nos apoiaram, votaram, e eu quero dizer que aqueles que votaram têm um compromisso comigo, é o contrário. Sabe, assim, tem que participar do mandato, tem que ajudar, porque a gente não constrói esse tipo de mandato sozinho, a gente só constrói esse mandato que nós nos propusemos a fazer se for coletivo. Obrigado mesmo a todos e uma boa tarde a todos. Nós agora vamos fazer um parênteses, tá certo? Nós pedimos, por gentileza, pessoal, por favor, desliguem seus celulares e, na hora da mega, não teclarem os computadores. Obrigada.
Como é que você foi lá? Olha, assim, vinham as ondas de energia, iam passando assim, cada vez parece que eu ia afundando cada vez mais. Senti bastante... Isso é porque você tem dificuldade para relaxar? Uhum. Quando a pessoa sente essa sensação de afundamento, Uhum. é por causa do relax. Ela não está fazendo bem, eles fazem ela relaxar mais. Eu relaxei bastante, né? Senti assim, muita paz. Algumas imagens, umas imagens ligadas a mar, sabe? Barcos navegando no mar, coisa assim. Você está sentindo bem agora? Muito bem. Agora e você, como é que foi? Eu primeiro senti o cardiochakra, demorou muito para... Só vinha o cardiochakra, né, que é o coração mesmo. Depois foi ficando mais tranquila e uma sensação de fraternismo, tranquilidade. Esquentou, esfriou várias vezes. Houve modificação, você tem toda a razão. Teve sim. Teve alteração de temperatura. Você está sentindo bem agora? Muito bem. E você, como é que foi aí, Patrícia? Eu cheguei assim com um pouco de euforia. Eu achei interessante isso, que enquanto a euforia não baixou, o trabalho não começou, né? Aí a coisa cresceu, que parecia que a gente ia mexer no movimento de rotação da Terra, de tanto assim, parecia muito bom. É por causa a sensação de rotação, né? De movimento. Parecia que a gente ia mexer no cosmos. Às vezes dá essa ideia assim. Tem razão. Mas, olha, qualquer coisa vocês chamam aí, que vocês têm 3 doadoras de energia. Pelo teste aqui, elas passaram. Pode ser doadoras profissionais. Tá certo? Obrigada.
Muito interessante. Eu senti a energia chegando bem forte e esse lado aqui bem quente, ficou bem quente mesmo. E a sensação de muita gratidão principalmente pelo senhor, assim, pelo que o senhor trouxe para nós, para essa comunidade, para a Conscienciologia. Você está sentindo bem agora? Está bem? Muito bem. Então tá bom. E você, como é que foi lá? Sensação de muito bem-estar, tranquilidade, serenidade, assim um pouquinho de calor, e agora no final, assim como se eu estivesse sendo puxada para trás. Você estava sentindo o calor que estava chegando de qual direção? Você notou? Que direção que é que vinha? Tinha algum movimento, alguma coisa esse calor? Tinha assim, um movimento circular. Sim, está aqui, perfeito, assim. é isso mesmo. Isso. A roda. Mas muito tranquilo, né? Bem tranquilo. Estava mesmo, da esquerda para a direita. Fala. Que justamente por causa do verbete, hoje eu tive essa intuição que eu seria sorteada. E a gente muitas vezes não valoriza, né, para o psiquismo. Porque muita gente pensa nisso, né? Vem para cá na quinta-feira já pensando nisso. Não deve se dizer, eu tive a sensação quando eu fui no banheiro, hoje, antes de chegar aqui, que eu ia ser sorteada. Quando eu assinei lá o livro, foi mais forte. E eu muitas vezes falei, não tem nada figurinha a ver. marcada. E você, como é que foi? Eu senti energia chegando... Você conhece bem as coisas de energia? Como é que é você com energia? Você pessoalmente? Tem alguma experiência? Tem, sim, mas então tem uma certa dificuldade, mas já consegui muita coisa. Sei. E como é que você sentiu? Como é que foi? Eu senti energia chegando primeiro de uma forma bem intensa, depois senti como se fossem impulsos e depois de uma forma mais serena. Senti um bem-estar muito grande e uma ampliação da lucidez. Agora, você chegou a sentir a movimentação da energia, não? Eu estou perguntando porque nesse campo aqui, eles intensificaram. Isso aqui estava um redemoinho. Agora, na ordem cronológica do relógio, sabe como é que é? Da esquerda para a direita. O negócio é o movimento do relógio, dessa vez. Não é sempre assim, não. Mas aqui agora, dessa vez, foi bem claro. Foi por isso que você sentiu mais quente que a hora que chegava a energia. Até que foi sedando o campo aí, às vezes esfriou um pouco mais. Eu notei direitinho isso aqui assim. Entende? Bem claro. Você está sentindo bem agora? Estou muito bem. Bom? Muito então, bem. Aí, tem mais 3 doadoras aqui. Se precisar, vocês já ficam, fica de olho, que vocês têm aqui, a turma, sabe? Para vocês fazerem a vampirização benigna. Patrícia, você está certo? Patrícia, tudo bem? Aqui na página 2, na enumerologia, você pode explicar um pouquinho o que você pensou nessa enumerologia? Eu pensei, será que foi um crescendo? Será que foi na tua experiência pessoal? O que você pensou? Eu pensei um crescendo. E o objetivo também era qualificar esse crescendo a partir do paradigma consciencial. Então, o processo da INVEX, né, da inversora, aí o voluntariado, a docência conscienciológica, o desenvolvimento do parapsiquismo mental somático, a TENEPS, a Megagescom, a projetabilidade lúcida, até chegar no processo do enciclopedismo. E eu queria contar aqui rapidinho uma experiência que eu vivenciei, foi a partir daí que eu fiz essa enumerologia, que foi a partir de uma projeção que eu tive, até com um verbete do Pedro, do TGV evolutivo. E aí eu precisava fazer uma mudança. O professor Valdo sempre me chamando a atenção do processo de dispersividade, de organização. E eu falei, tem alguma coisa na minha rotina útil que está errada. E aí eu resolvi, né, tive essa projeção, voltei 3 horas da manhã pensando que eu precisava mudar. E aí o TGV é a condição, na verdade o Pedro até coloca um pouquinho diferente, que é a TENEPS, a GESCOM e a VERPOM, né? Eu pensei na TENEPS, a GESCOM e o voluntariado.
só dei uma adaptada dentro da minha condição. E aí eu mudei totalmente a minha rotina. Eu ia dormir 8h30 da noite. Para mim foi assim, um mega desafio. Acordava 3h30 da manhã, ia pensar em ler, escrever. Aí depois eu ia fazer a minha TENEPS de manhã, acordava, fazia ginástica. Foi assim que eu consegui emagrecer também. Aí, depois disso, eu vinha para a mini tertúlia, começaram as mini tertúlias, então dei um jeito de mudar no meu trabalho. Achei que era quase impossível conseguir o horário, mas assim, fui ousada e deu tudo certo. E a hora que dava 6 horas que eu voltava do trabalho, as minhas prioridades evolutivas eu já tinha conquistado, né? Que era, no caso, cuidar do soma, a TENEPS, escrever, e ainda sobrava um pedaço da noite, que segunda e quarta fazia inglês, terça e quinta ia voluntariar, à noite ainda sobrava sexta, sábado e domingo, então foi o máximo, né? Então, eu vi assim, o quanto que você tem um posicionamento, você pode chegar nesse crescendo. E aí eu comecei a pensar em mim, nas conquistas que eu queria a partir do TGV evolutivo. Depois tive algumas mudanças, né? E, de novo, retomando. Então, assim, é bem interessante, uma coisa que eu queria colocar também aqui, que a mulher parapsíquica, ela vai ter que admitir para ela mesma que ela não é uma mulher comum. Né? Ela veio aqui para fazer diferença. Então, com isso, essa rotina que a gente leva comum também não dá. E aí também eu fui descobrir um monte de coisa que eu não sabia nem que eu tinha, assim, desse processo de baixa estima intelectual, a condição de você trabalhar com os amparadores. Então, uma coisa que funcionou muito, por exemplo, eu comecei a ler, me dava muito sono e não funcionava muito bem. Aí peguei a técnica do professor Valdo, do Círculo Mental Somático, para escrever manualmente, e aí fazia conexão com os amparadores e começou a mudar tudo. Foi daí que saiu o verbete, os outros verbetes, mexendo no livro. Então, a ideia desse crescendo surgiu a partir daí. Obrigada. Oi. No Paradoxologia, que você traz a delicadeza e firmeza, né, da mulher aqui, parapsíquica. Agora, tem também essa coisa da firmeza da mulher que é muito firme, que coordena, que manda no marido. Né? Tem um outro contraponto, que ela não é nada frágil. Ela que paga as contas de casa, ela que organiza, né, a família. Né? Ela tem posições de hoje... Em muitas empresas, a gente vê aí mulheres como no país, presidenta, tribunal, né, ministra do tribunal, como é que fala, gente? A ministra, né, agora do Tribunal Federal, né? Enfim, como é que fica também agora a posição dessa mulher, né, que ela não é frágil, que ela toma comando, e parapsíquica também? Na verdade, o paradoxo, ele não é um contraponto. Então, a ideia aqui é a mulher ser firme, mas delicada também. Então, esse contraponto, vamos dizer assim, esse paradoxo é que chama a atenção. Agora, sim, a mulher hoje, se ela não for firme, ela não sai de onde ela está, não. Né? Então, esse é um aspecto, assim, tanto isso em qualquer ambiente eu vejo. Exige da mulher esse processo de firmeza. E esse paradoxo também funciona tanto para a mulher quanto para o homem. Então, não adianta nada você ser firme sem delicadeza. O que entra nesse processo de delicadeza e firmeza que eu vejo, que eu fiz uma reflexão, é o processo de compreensão. Então, você deu o exemplo ali, né, de mandar no marido, muitas vezes você vai falar aquilo de maneira firme. A Cris também deu um exemplo dela, vou usar você rapidinho, Cris, como cobaia, que a hora que ela está estudando, às vezes ela é firme para nada atrapalhar ela. Então, às vezes, vem uma demanda, não, nesse momento eu estou estudando. Eu falei, gente, eu não sou assim mesmo, né? Então, é uma coisa que eu preciso aprender, porque toda demanda que chega a mim, eu tenho muitos amigos, gosto muito de conversar, então eu acabava não sendo firme com isso. Então, essa firmeza ela é necessária. E essa compreensão, quando você tem reflexão do que é prioritário para você, você consegue ser delicado. Olha, isso é importante para mim, não, agora não dá. Mas o que entra nisso é organização e o processo da compreensão. Então, você compreende a situação, você não vai ficar irritada, você não vai ficar brava,
né? Então, quando aquilo invade, você não tem esse direito, é daí que eu acho que passa da dose da firmeza. Aí fica a mulher macho, né? A mulher mandona. Então, eu acho que esse contraponto, esse paradoxo, dá para a gente tirar bastante proveito dele. Por outro modo, também, eu acho que a gente tem que ser muito firme, mas não acho que a mulher tem que perder o processo de delicadeza, lhanheza que ela tem, que são trafores inerentes à mulher. É isso que aproxima do processo de interassistência, de acolhimento. Então, por isso que é um paradoxo, é você aprender a lidar com esses dois traços aí bem marcantes. Patrícia, dentro das suas autopesquisas, você já identificou os fatores dificultadores da vivência do parapsiquismo lúcido? Eles são singulares para cada pessoa? Tem uma regra mais ou menos geral? Como que você observou isso? Eu vejo que é um desafio, de novo, no processo de disciplina. A gente tem um perfil parapsíquico, até tem um verbete aqui, que eu citei na remissiologia. Cada um tem uma tendência parapsíquica, mas eu acho que a gente não pode parar por aí. Então, esse desafio, através da disciplina, dessa coisa da rotina útil, é que vai você até descobrir um perfil que às vezes você não desconsiderava. A gente tem uma tendência, sabe, Alzira, de ir pelo mais fácil. Então, aquilo que eu estava falando da mulher ser colocada à prova é a hora que ela entra no processo de exaustividade. Então, a gente tem uma tendência de, meu parapsiquismo é assim, e fica muito no amadorismo. Eu acho ainda que a gente é muito amador no processo parapsíquico. Então, assim, parapsiquismo, para mim, tem que ter relógio. O que é relógio? Você tem que ter hora para trabalhar, tem que anotar e tem que ter uma manutenção, um continuismo. Então, assim, não vejo que é simples, mas eu vejo que é possível, né? Não sei se era essa a sua dúvida. A questão que você deu de casuística aí, a questão da prioridade evolutiva. Como que você observou esse seu auto-engano? Não, deve ter alguma coisa inadequada nas prioridades. Como é que foi isso? É porque você não vê resultado. Então, assim, você fala muito, né? Eu mesmo gosto muito de dar aula, tenho o resultado assistencial, mas, por exemplo, o resultado de escrita, você começa a ver de situações da sua responsabilidade dentro daquilo que você já está fazendo, o que você poderia, e você vai deixando de lado. Então, a maneira de você ver se você está com um processo de auto-engano, dispersão, é o resultado mesmo. Então, assim, eu estou há 16 anos dentro da Conscienciologia, e voluntariando, dando aula. Então, a hora que eu avalio meu resultado, eu achei que não estava ainda condizente com o que eu posso fazer, produzir. Então, fui fazendo ajuste. Agora, isso, sabe, Alzira, sem dramatização. Você não pode entrar num processo de vitimização, é sempre daqui para frente. Então, a hora que você tem esse posicionamento, junto com um processo de disciplina, de auto-organização, e outra coisa, tem um fator aí, o tempo. Às vezes a gente quer as coisas para ontem também, né? Então, começa a entrar no ansiosismo, e tudo que tem ansiosismo, eu diria assim, tudo mesmo, você vai ter um erro. Então, o ansiosismo, ele é anti-reflexão. Então, aprendi na marra com isso, sabe? É você chegar, eu acho que se a gente começar a refletir, esse processo do TGV mesmo, eu fiz técnica de 5 horas de reflexão, fui anotar, anotei todas as minhas perdas que eu tive nesse tempo, e aí é você com você mesmo, você começa a admitir que por falta de organização, por falta de prioridade, a gente deixou um monte de coisa para trás, né? A partir dessa sua experiência, então, você organizou seu cronograma, um organograma de atividades e rotinas úteis. Exatamente, é a rotina, a gente só vive o presente. Sem você, essa era outra coisa, eu queria dominar a energia. Então, assim, a pergunta é, o que você faz hoje? Você já instalou EV? Não é para segunda ou para depois. E aí, essa rotina, o dia a dia, eu também tenho uma planilha de autopesquisa diária. Então, eu ia preenchendo, né, o que eu tinha pensado naquele dia, esses pensamentos, como interferiu no meu soma, e tinha uma pontuação no final. Por exemplo, eu ainda tenho que emagrecer mais. Então, esse dia, você conseguiu fazer dieta? Se você saiu, eu já não tinha xizinho ali. Foi na academia? Então, assim, é aquilo que eu estava falando do resultado. Se você olhar um resultado friamente, não dá. Não adianta, a gente não consegue esconder nada, né? Dá para se dizer que é o teu CPC, então.
fiz CPC, eu comecei a utilizar também dos recursos, eu vejo assim, sabe, Alzira? No caso do parapsiquismo feminino, o que a gente tem de oportunidade hoje da CCCI, né? Acho que estava falando até hoje de manhã na mini tertúlia, eu acho que a gente conseguiu materializar, o professor Valdo aqui, um pedaço, seja lá o que for, da Comunex. Eu também tive isso, descendo para acoplamento e olhar isso aqui, dá aquela sensação mesmo que a gente está vivenciando o curso intermissivo. Então, isso mexe muito comigo também, com esse processo de valores, né, de fazer jus ao que a gente veio. Então, o autoparapsiquismo dinossomático tem a ver com essas questões. Profesor Valdo, aquí en la página 2, en el verbete del diccionario, o lo pensé. Letra D, sí. En el verbete del diccionario, o la pensionología, número 20, transafectividad práctica. ¿Podría dar ejemplo de esa transafectividad práctica? A transafetividade prática quer dizer você ultrapassar o processo da afetividade comum animal e pensar como consciência mais avançada. Então, é além da calopsita. No seu caso, a gente tem que falar isso. Você tem que ter uma afetividade superior àquela que você dedica para o passarinho. Entendeu? Tem que haver. Então, por exemplo, a calopsita te ajuda a isso. Mas é um primeiro passo. Agora, a transafetividade ultrapassa o sexo, a animalidade, essa situação toda. Entende? Do ponto de vista vivenciado, prático, objetivo. Lá, o ambiente é próprio para isso. Lá é mais fácil. É mais fácil do que aqui. Tá? Agora, nós esperamos, então, mais uns 100 verbetes da sua parte. Você já viu que ela fala com muita tranquilidade, dominando o processo. Você está com tudo, não está próximo. Eu acho que, para mim, foi o curso que ela fez de administração, aquele negócio. Ela não fez um curso desse aí, eu lembro dessa história. Que ela chegou aqui mocinha. Foi depois disso que ela fez. Agora, hoje, ela está dominando o negócio todo aí. De modo que uns 100 verbetes para você, 100 verbetes com C. Não é nada. Vamos em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 92 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Temos os recados da Juliana sobre o curso CPC, a Cíntia sobre Superando o Medo da Morte, a Nazaré sobre Acoplamentarium, a Patrícia e a Nilce sobre ECP2 e a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia. Agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. No mês de setembro nós sorteamos uma vaga no curso Fundamentos da Conviviologia. E a pessoa que foi sorteada não pode comparecer, então nós sorteamos novamente. Então quem ganhou foi a nossa colega Nerli Vieira de Foz do Iguaçu. Nerli Vieira ganhou então a vaga do curso que vai acontecer neste final de semana e a professora Sandra vai falar daqui a pouco sobre esse evento. Também nós enviamos e-mail para todos os amigos cujas assinaturas vencem neste mês de novembro. Então, vocês vão receber o e-mail e, por favor, aqueles que têm aí a condição e a intenção de renovar, por favor, fazer o mais rápido, não deixar para o final do mês ou esquecer da assinatura. Então, vou colocar lá como uma prioridade na sua agenda para fazer a renovação do mês de novembro. E também um apelo aí para os amigos cujas assinaturas venceram em agosto, setembro e outubro, grande quantidade de amigos que não renovaram ainda, né? Se puder fazer, que eu faça esse mês de novembro. Vai ajudar bastante aí na manutenção aí dos recursos financeiros para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, basta ligar na recepção do CAEC, 45 35 25 26 52, com cartões Visa, Amex ou Mastercard. Você pode pagar até 12 vezes e o procedimento é muito rápido para você fazer o pagamento. Obrigado. Boa tarde, eu queria convidar a todos a participarem do curso sobre Código Pessoal de Cosmoética, que vai acontecer aqui no CAE, que é um curso em 2 módulos, sendo que o primeiro deles começa a semana que vem, sexta, sábado e domingo, 16, 17 e 18, logo depois do feriado.
É um curso prático para apenas 15 pessoas, com esquema de coaching, ou seja, ajuda individual para a pessoa conhecer a técnica do Código Pessoal de Cosmoética e redigir o seu Código Pessoal de Cosmoética. Esse é o principal objetivo. Estão todos convidados, é um curso sem pré-requisito, e para maiores informações, entre em contato aqui com o CAEC. Obrigada. Boa tarde. Se você tem medo da morte, o IPC Foz do Iguaçu te convida para participar hoje, às 19 horas, de uma palestra gratuita com o tema Superando o Medo da Morte. Teremos também no domingo, das 15 horas às 20h30, um curso com o mesmo tema. Para mais informações e inscrições, telefone do IPC 45 2102 1448. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para participar do Acoplamentário, que acontecerá dos dias 23 a 25 de novembro, com a temática Autodesassédio. Os EPICONs são Felipe Mansur, Frederico Ganem e Everaldo Bergonzini. Este é um curso prático que acontece no laboratório acoplamentário, cujo principal objetivo é potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Para maiores informações, as informações são no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu e a Nilce estamos aqui para convidá-los para o SCP-2, que vai acontecer em Foz do Iguaçu agora, no final do ano, de 11 a 13 de dezembro. Esse SCP-2 é o último SCP-2 do ano, é o SCP-2 da confraternização das ICs e do jubileu de prata do IPC. Então, todos que atendem o pré-requisito serão muito bem-vindos, e nós queremos fazer desse SCP-2 um mega evento de confraternização. O EPICON será o professor Hernande Leite. A Nilce vai falar mais um pouco. Complementando, nesse SCP-2 tem uma novidade, que é a pesquisa de campo com o professor Hernande Leite, mas comandada por um pesquisador de fora, que é o professor Ismael. Então, mais uma razão para vocês fazerem esse curso. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o IPC no telefone 2102-1448, DDD 45. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia. Então, nós estamos agora próximo ao curso, que vai acontecer amanhã. Até às 15 horas você tem chance de fazer a sua inscrição. Lembrando que nós tivemos uma parceria com a equipe da revista Consciência, e todos os alunos irão ganhar uma revista com o tema da primeira jornada da Conviviologia. E agora a Márcia vai falar um pouquinho mais da programação para vocês. Bom, a primeira coisa é que esse é um convite, né, que o Colégio Invisível da Conviviologia está fazendo para você refletir sobre os seus convívios, falar sobre o convívio interassistencial, verificar que nós estamos aproveitando adequadamente as nossas oportunidades de convívio, falar sobre os convívios compulsórios, refletir sobre eles. Eu gostaria de também chamar a atenção que no sábado nós vamos ter uma parte prática, estudar a paraecologia, e gostaríamos que todos lembrassem de comparecer no período da manhã com roupas esportivas. E nós teremos um campo bioenergético no domingo pela manhã, e à tarde nós vamos ter um debate. Contamos com a presença de todos, lembrando que a oportunidade de interassistir depende do convívio, e conviver é evoluir. Obrigada. Para amanhã teremos verbete, Voz Humana. A especialidade é comunicologia, de autoria da professora Ami Bellon. Obrigado pela sua presença e até amanhã.